Oi, eu sou a Prof. Janice e hoje a gente vai estar vendo uma aula sobre currículo escolar, específico para o concurso, tá? Então ele tá bem resumidão para não tomar muito tempo de vocês. O material dessa aula tá na descrição do vídeo, é o link então do nosso Telegram. Lá no nosso grupo eu coloco todos os slides das aulas, tá? Então, se você quer aproveitar para acompanhar, pode baixar o material. Vem comigo? Currículo escolar. Aqui a gente vai ver alguns itens comuns, tá? Nos concursos. Então, esses itens do currículo é que cai bastante. Teorias, níveis e abordagens, então. E a gente vai estar vendo cada um deles agora. Teorias. Quais seriam as teorias? Tradicional, crítica e pós-crítica. Seriam as básicas, tá? A gente tem outras intercaladas ali nessas teorias, como as tendências elas ocorreram em determinadas épocas, tá? Essas teorias do currículo. E essas são as mais comuns, então, e as que mais aparecem, tá? Por isso que eu tô trazendo essas três. Os níveis, formal, real, oculto, e também a gente tem o nulo, que aparece em algumas provas, e eu vou estar trazendo para vocês também, eu acrescentei há pouco aqui no material. E as abordagens, que são interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar. Atualmente, então, o currículo ele não é neutro. Esse item vocês têm que marcar aí muito, tá? Porque ele aparece nas provas. Por que ele não é neutro? Ele não está relacionado apenas com a vida escolar. Ele está em todas as esferas da convivência humana, tá? Então ele vai trabalhar aspectos políticos, culturais, não apenas escolar, tá? Por isso que ele não é neutro. Teorias. A função da teoria curricular é compreender e descrever, então, o fenômeno da prática curricular. Aqui a gente vai estar vendo a parte das teorias, tá? Vamos dar uma separada. Teorias. O que são as teorias? É através da teoria que a gente tem compreensão do objeto e intenção de um determinado grupo social. Como a gente sabe, as teorias, qualquer teoria de aprendizagem, de ensino, de psicologia, a teoria ela aconteceu em uma determinada época, em um determinado grupo social, por uma determinada pessoa. Então, ela tem isso, tá? Ela tem uma particularidade de compreensão de um objeto ou de uma intenção. E a gente vai estar vendo as teorias do currículo. Aqui a gente tem, então, as teorias tradicionais, as críticas e as pós-críticas. E algumas palavrinhas-chave, algumas palavrinhas-chave que vão estar fazendo a gente relembrar dessas teorias. Tradicional, a gente tem ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Basicamente, a gente tem uma tendência tradicional, basicamente, tá? Aqui no currículo também, o tradicional também retoma a isso, a tradicional, tá? A avaliação, a ensino, a metodologia e didática, sistematização. Na teoria crítica, a gente tem ideologia, reprodução cultural e social, o poder, a classe social, o capitalismo, as relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, o currículo oculto e a resistência, tá? Então aqui a gente tá tentando modificar o capitalismo, as classes sociais, tentando acrescentar emancipação e libertação. Então é bem misturadinho, tá? Com ainda o tradicional e as tendências mais novas, mais renovadas. Nas teorias pós-críticas, a gente já tem uma mudança. A gente tem identidade, alteridade, diferença. A gente trabalha com a subjetividade, com saber e poder, significação e discurso, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Basicamente, a gente usa as pós-críticas hoje, tá? Esse currículo pós-crítico hoje. Agora a gente vai estar dando uma olhadinha novamente em cada uma dessas pra gente tentar fixar alguma coisinha, tá? Claro que a gente vai estar revendo futuramente o material, como eu falei anteriormente, tá na descrição do vídeo, então você pode rever quantas vezes você quiser. O vídeo também você pode rever quantas vezes você quiser, tá? Depois, então, vai ficar salvo aqui no canal.
você pode estar fazendo essas revisões e as questões também que são essenciais. Teorias tradicionais. Nessas teorias, os conteúdos desse currículo tradicional têm como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais, através de práticas de memorização, tá? Então, é um conceito assim, ó, que explica muito o tradicional, tá? E é básico. O tradicional é isso, é práticas de memorização, é didática, é conhecimento, tá? São provas para a gente estar memorizando. Esse seria o currículo tradicional, tá? A teoria tradicional de currículo, ela busca neutralidade, tendo como escopo principal promover a identificação dos objetivos da educação escolarizada, formando o trabalhador especializado ou proporcionando ainda uma educação geral e acadêmica, tá? Uma educação pedagógica, tá? Com didática, com sistematização, com o objetivo de escolarização mesmo, tá? E esse tipo de currículo, ele teve origem nos Estados Unidos e tem como base uma tendência conservadora, baseada nos princípios de Taylor, tá? Esse que igualava, então, o sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo das empresas. Sistematizado, tá? Um currículo sistematizado, então, para uma educação sistematizada. Apenas para aquisição do conteúdo, tá? Para internalização, para memorização do conteúdo. Teorias críticas. Argumenta, então, que não existe uma teoria neutra. Então, essa aqui está se contrapondo com a anterior, com a tradicional. A tradicional fala que o currículo é neutro. Essa aqui diz que ele não é neutro, já que toda a teoria está baseada, então, nas relações de poder. Não está relacionado apenas com a vida escolar, tá? Mas com todas as esferas da convivência humana, como a gente viu anteriormente. As teorias críticas sobre o currículo, então, em contraste, aqui teria um S, tá? Foi erro na digitação, começam por colocar em questão precisamente os pressupostos presentes, arranjos sociais e educacionais. Aqui a gente vai ver isso então, tá? Pressupostos sociais e educacionais. As teorias críticas, elas desconfiam do status quo, da tradicional, tá? Que a gente tem na tradicional. Responsabilizando então pelas desigualdades e injustiças sociais. Então, essa aqui seria uma luta contra as tradicionais, querendo a quebra das tradicionais. E esse poder está implícito nas disciplinas e conteúdos que reproduzem a desigualdade social, tá? Então, no currículo vai ter isso, que fazem com que muitos alunos, então, saiam da escola antes mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que prega, então, a liberdade e um espaço cultural e social de lutas, tá? A crítica trabalha para isso, para a liberdade, para o espaço cultural e social de lutas, como a gente viu lá naquela tabelinha. Nas teorias pós-críticas. Nas pós-críticas, então, o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. Essa teoria critica, então, a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos de modernidade como razão e ciência. Outra perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Por isso, pós-crítica, você está sempre se questionando. Questiona também o conceito de verdade, que se leva em consideração o processo pelo qual algo se tornou verdade. Então, o aluno pode estar sendo ativo, sendo crítico, tentando buscar a verdade, tentando justificar e tentando modificar um pensamento, tá? As teorias pós-críticas, elas operam os conceitos fundamentais de, como a gente viu lá, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo, tá? Então, as pós-críticas seriam basicamente
a que a gente usa hoje, tá? Ou deveria se usar. Novamente, para a gente relembrar, então, a tradicional seria ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos, então, tá? Basicamente, uma sistematização e faz uma comparação ali com o sistema das empresas, né? O sistema administrativo, algo assim. Nas teorias críticas, a gente tem ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação. A gente tem o currículo oculto e resistência, tá? Aqui então a gente vai ter uma luta para a liberdade, né? Buscando a liberdade. E nas pós-críticas, então, a gente já tem identidade, currículo voltado à diferença, alteridade, subjetividade está muito presente, saber versus poder, classificação e discurso, representação, cultura, gênero, raça, etnia, como a gente viu, sexualidade e multiculturalismo. Agora a gente vai passar para os níveis, tá, do currículo. Os 3 que mais aparecem nas provas. Porém, eu trouxe outro aqui que vale a pena a gente ver a diferença, tá? Então, por isso que eu trouxe ele. Formal. Ele também pode ser chamado de prescrito. O real, ele pode ser chamado de currículo em ação. O oculto, ele pode ser chamado de currículo informal. E o nulo, ele não ocorre, tá? Então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre cada um deles. O currículo formal. Ele refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Esse currículo traz prescrito os conjuntos de diretrizes estabelecidas pelos parâmetros curriculares, pela BNCC. Então, aqui a gente vai ter o currículo formal, tá? Que ele vai estar prescrito, ele vai estar ali para a gente seguir. O currículo real é aquele que acontece a cada dia dentro da sala de aula, tá? Com professores e alunos, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. É o que está acontecendo de verdade ali dentro, tá? Na BNCC, um exemplo, pode ter 3 ou 4 habilidades, tá? E você vai colocar no teu projeto isso, tá? Se você colocar no teu projeto, então, seria o currículo prescrito, tá? Vai estar ali prescrito. Então, você colocou no teu projeto, vai estar prescrito ali que você teria essas 4. Mas, na verdade, você vai apenas desenvolver 2 dentro da sala de aula, no trabalho, na prática. Então, essas 2 vão ser o currículo real, tá? A habilidade do currículo real que você está desenvolvendo. O projeto seria 3 ou 4, que está prescrito, mas você desenvolveu apenas 2. Deu para entender a diferença, então? O próximo seria o currículo oculto. O currículo oculto, ele é o termo usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. O currículo está oculto porque não aparece no planejamento do professor, tá? Ele não vai aparecer no planejamento do professor. Voltando para o nosso exemplo da BNCC ali do nosso projeto. 3 ou 4 habilidades. Um exemplo. A gente usou só 2. As 2 que a gente usou é o real. Essas 3 ou 4 são o formal, tá? É o que a gente queria usar. Mas apareceu uma próxima habilidade aqui no decorrer do meu processo que eu vou estar juntando então ao processo, porque eu achei válido, ela foi interessante. Esse seria o nosso currículo oculto, tá? Ele chegou ali sem a gente ter planejado, mas a gente pode usar. Deu para entender? E o currículo nulo? Esse compreende, então, os conteúdos, experiências e aprendizagens que deveriam ser oferecidos ao aluno, mas não foram, tá? Que então seria o nosso exemplo de novo, da BNCC, 3 ou 4 habilidades, 2 nós usamos, é o real, tá? Uma chegou, seria o oculto, uma extra, tá? Chegou, vou escrever aqui extra, chegou, seria o oculto. E dessas 3 ou 4 aqui, vamos colocar 4, sobrou 2. Ou uma, um exemplo, se eu tinha colocado 3 ou 4,
sobrou uma ou duas, então esse um ou duas aqui que sobrou dessas reais seria o nosso currículo nulo, que eu deveria ter feito, porque eu coloquei no projeto, mas eu não fiz, tá? Então, essas 4 currículos aqui, eles se complementam, tá? Dá pra gente identificar eles juntos. Agora a gente vai estar passando para as abordagens do currículo. A gente tem 4 abordagens principais: a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Na multidisciplinariedade, então, vai existir uma temática comum, tá? Que a gente tem matemática, português e história. Um exemplo. Vai ter uma temática comum, mas não vai existir relação entre as disciplinas. O exemplo, vamos trabalhar água, tá? Água, água e água. A gente vai estar trabalhando, então, água, mas cada uma na sua disciplina, tá? A matemática vai estar talvez ali contando umas gotinhas, nananana. Português vai estar trabalhando os aspectos da água, algum texto sobre a água. Então, a gente vai estar trabalhando, mas não vai ter relação entre elas, tá? É um projeto separadinho, cada disciplina com o seu item, tá? Pluridisciplinariedade, tá? Aqui a gente tem, então, matemática, português e história. Aqui vai existir uma temática comum, no exemplo, a água, mas agora existe uma relação e cooperação entre as disciplinas, tá? Eu posso estar usando um texto para estar explicando a água e alguma coisa, tá? Então vai estar se relacionando ao português e vice-versa. Pode ter interação entre as duas e assim por diante, tá? Ambas, mas não tem uma ordem, tá? Ela não é coordenada, não tem uma ordem de matemática só vai se relacionar com o português, ou português só vai se relacionar com história. Não. Qualquer uma pode se relacionar com a outra, tá? Tem cooperação entre as disciplinas. Na interdisciplinariedade, aqui vamos colocar então matemática, interdisciplinariedade. Vamos colocar aqui então matemática, português, história e agora apareceu geografia aqui também. Aqui existe então cooperação e diálogo entre essas disciplinas e existe uma ação coordenada, tá? Ou seja, matemática vai se relacionar com português e com geografia. É uma temática que vai relacionar apenas essas 3. História vai se relacionar com português e com geografia, tá? Nessa temática. Português vai se relacionar com matemática, história e geografia. A imagem tá dessa maneira, mas poderia estar diferente, tá? É só um exemplo para mostrar que matemática vai estar se relacionando, mas com algumas, tá? Não com todas. É coordenada, tá? É uma ação coordenada. Na transdisciplinariedade, então, a gente tem cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas, tá? Ou seja, essas interdisciplinas aqui, elas podem estar encaixadas aqui dentro, mas elas podem estar se relacionando a uma outra, tá? A uma outra disciplina extra. Um exemplo, aqui a gente vai ter matemática, português, história, geografia, ensino religioso, educação física, tá? E a gente vai ter, então, essa relação. Matemática vai se relacionar com português e vai se relacionar com educação física, mas educação física também vai se relacionar com ensino religioso. E ensino religioso já se relaciona com 3, 4. Então, é bem amplo, tá? São várias disciplinas, é transversal, tem interdisciplinas aqui, tá? Essas interdisciplinas que se ligam com essas outras interdisciplinas. Então, é transversal, tá? Vai muito além de uma relação entre duas disciplinas. Bom, seria isso então sobre currículo para o concurso, tá bem resumido, vocês podem rever, como eu falei anteriormente, rever essa aula, rever o PDF embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deu pra gente dar uma olhadinha então o que era teoria, o que era abordagens, o que eram então os níveis. Então, deu pra gente dar uma identificada no currículo, em geral. Não esqueçam de se inscrever, tá, no canal, e ativem o sininho das notificações.